Olá, alunos, sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Galerinha, nossa aula de produção de texto, vamos finalizar a nossa apostila de caligrafia. Na página, na página 42, vamos dar sequência aos exercícios sobre advérbios. Aqui diz o seguinte, no exercício 3. Copie os advérbios sublinhados nas frases da história da Alice e depois classifique-os. Então, vamos lá, vocês vão copiar. Por exemplo, aqui, ó, Alice estava começando a se cansar de ficar ali, sentada ao lado da irmã no barranco, e não ter nada que fazer. Então, olha aqui, quais são os advérbios que estão destacados? Ali e não. Você vai escrever aqui, ali, ok? Deixa eu até fazer aqui, ó. Você vai escrever aqui, ó. Ali. Nossa, tá bem feinho o meu ali. Vai colocar 2 pontos. Acho que é melhor eu fazer no Drive. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai escrever ali, colocar 2 pontos, advérbio. Prof, como que eu vou saber qual que ele é? Você vai pesquisar, ok? Você vai fazer da seguinte forma, você vai abrir e vai escrever assim, ó, ali, advérbio. Aí você vai ver que vai aparecer, ó, do que ele é. Ó, quando usar advérbios ali e lá, também sinônimos designam naquele lugar. Então, o advérbio ali, ele é de lugar. Então, ali na apostila você vai colocar ali, advérbio de lugar. Ok? Depois, na outra linha, que vocês vão ver que tem 2 linhas, você vai colocar o próximo advérbio, que, igual está grifado aqui, é o não, ó. É o não. Aí você vai escrever não, 2 pontos, e você vai escrever advérbio de. E você vai pesquisar no Google mesmo. Não. Advérbio de negação. Vocês vão entender uma coisa que eu quero que vocês entendam. É que os advérbios, eles não são muito diferentes das conjunções que a Prof. Tati explicou para vocês e passou os textinhos. Eles também são palavrinhas utilizadas em textos que dão sentido a algo. Alguns são sentido de tempo, sentido de negação, de oposição. A diferença das conjunções para os advérbios são só as palavras, ok? Mas a ideia é a mesma. Então, você vai fazer dessa seguinte forma. Depois vai procurar no instante seguinte, atrás, dali, depois. E você vai escrever de quais advérbios são. Se é de tempo, se é de intensidade, se é de lugar. Aqui a mesma coisa. Ok? Conjunções e locuções conjuntivas. São palavras e expressões que estabelecem relações de sentido entre as ideias presentes no texto. Então, a mesma coisa dos advérbios, as conjunções. São palavras, são expressões que estabelecem sentido nos textos, que dão sentido às frases. Aqui, identifique as conjunções das frases a seguir e circule-as. Depois classifique-as conforme a legenda. Bom, nós temos aqui conjunções de oposição, que eu já passei para vocês, ó, tá aqui, ó. Conjunções de oposição e conjunções de adição, que são as conjunções aditivas. Eu já passei os 2. Conjunções de explicação, eu também, que são as conjunções explicativas. Eu passei nas aulas de língua portuguesa, pedi para vocês terem esses textos no caderno. Conjunções de tempo, eu também passei.
Só as conjunções de alternância que a gente não trabalhou, que a apostila não trouxe, não foi um conteúdo trabalhado, mas as conjunções de alternância é ou, ora, já, quer, seja, talvez. Então, como que você vai saber qual que é? Por exemplo, você vai ler aqui, ó. Chorava e berrava sem parar, puxando os próprios cabelos. Você vai ver os textinhos que você tem e vai analisar para ver se é uma conjunção de adversativa, se tem alguma ali. Vai olhar nas conjunções aditivas e você vai ver que, ó, tem o e em conjunções aditivas e que tem aqui. O que você vai fazer? Você vai grifar ou vai circular, né, como pede no exercício. Eu não consigo circular direito. E aí, já que você achou que você achou o e e você descobriu que o e é uma conjunção de adição, o que você vai fazer? Você vai colocar o número 3 aqui, ó. Ok? E aí você vai ler o próximo, que não se apresse, pois estamos bastante adiantados. Você vai procurar ver se tem nas conjunções, aonde que tem alguma palavrinha daquelas que possa ser conjunção. Você vai procurar na de adversativas, que é a de oposição, nas aditivas, que é a de adição. Vai procurar nas explicativas. E vai ver, olha aqui, porque, pois, olha aqui, ó o pois aqui, e você vai ver que tem o pois aqui. O que você vai fazer? Você vai circular. E as explicativas é o número 2, você vai colocar o número 2. Depois você vai ver que, ó, nessa daqui tem o mas, que é de, cadê? Oposição, ó. Que é o mas de oposição. Aí, o que você vai colocar ali? Você vai colocar o número 1. Depois você vai ler esse daqui, esse daqui. Você vai ver que vai sobrar um que vai ser o de conjunção alternância, que os outros todos têm aqui, sobrando um que vai ser o de alternância, que você pode colocar número 5. Ó. O último aqui, você estava lá quando o professor leu o livro. Você vai ver que o quando, ele é conjunção de tempo. E aí você vai colocar o 4. E você vai ver que tem o ou aqui, que sobrou o 5. Ok? Agora aqui, ó. Forme frase com as conjunções sugeridas. Ó, por exemplo, todavia, que é de conjunção de oposição. Cadê? Aqui, ó. Todavia, aqui, ó, que é de conjunção de oposição. E o nem. Cadê? E o nem, que é conjunção de adição. Como que você vai pensar em alguma frase? Por exemplo, todavia. Comprei um carro, vírgula. Comprei um carro novo, vírgula. Todavia, não sei dirigir. Ela não se preparou para a prova, vírgula. Todavia, foi bem. Tirou nota boa. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu pensar. Ele não acreditava que iria bem na prova, vírgula. Todavia, ele não desistiu. Continuou estudando. Deixa eu ver agora com nem. Tatiane não come carne vermelha nem de frango. Tatiane não gosta de ir ao parque nem ao shopping. É uma questão de adição. Um exemplo, ok? Agora vamos aqui para o próximo.
Nas orações, os sujeitos podem ter um ou mais núcleos e podem estar antes ou depois do verbo. Nós vamos falar sobre sujeitos e núcleos e a prof vai ajudar vocês. Identifique o sujeito das orações a seguir. Classifique-os e identifique seu núcleo. Tá, vamos lá. O sujeito é sempre alguém ou algo que vai fazer alguma coisa. Não precisa ser só pessoas, pode ser objetos também. Olha aqui. O garoto arteiro quebrou a porta do armário. Então, quem é o sujeito? Quem quebrou a porta do armário? O garoto arteiro. Agora eu quero saber quem é o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo de tudo isso daqui? Quem é o principal? É o garoto ou o arteiro? É o... Quem que é? Garoto. Garoto é o núcleo do sujeito. Ok? Eu quero saber de quem estamos falando. O núcleo é de quem exatamente estamos falando. Por exemplo, aqui. A menina curiosa e o menino esperto adoraram a história. Quem é o sujeito aqui? De quem adorou a história? A menina curiosa e o menino esperto. Ok? Quem que é o núcleo desses dois? O núcleo é quem é o principal, de quem estamos falando de tudo isso aqui. É a menina e o menino, ok? Mais uma vez aqui, ó. Naquela casa moram meus amigos. Quem mora na casa? Meus amigos. É o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? De quem que eu estou falando? Dos amigos, ok? A letra D eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos e durante a live eu estarei realizando as correções. Vamos para o capítulo último, que é o capítulo 12. O que está anunciando? Em uma oração, o sujeito identifica de quem ou de que se declara algo. De quem que a gente está falando, né? Que ele vai fazer algo, declarar algo, né? O complemento é aquilo que completa o sentido do verbo. Então, a gente vai descobrir o que é isso. Fazendo esse exercício, organize as frases na tabela a seguir, conforme a indicação de cada coluna. Na letra A, participam da corrida pedestres e ciclistas. Primeiro, quem é o sujeito? Quem é o sujeito? O sujeito é quem vai participar da corrida. Quem que vai participar da corrida? Pedestres e ciclistas. Qual é o verbo? O verbo aqui é participar. E o complemento? Qual que é o complemento aqui, ó? Prestem atenção. Olha só, o complemento é aquilo que completa o sentido do verbo. O verbo participar, quem está completando? Participar do quê? Da corrida. Então, beleza, o sujeito, deixa eu puxar uma flechinha aqui para vocês identificarem. Vamos lá. Vamos lá. O sujeito é os pedestres, ok? O verbo é participam. E o complemento é da corrida, porque ele vai completar o verbo participar, ok? Entenderam? Vamos para a próxima, para vocês realizarem. A próxima frase. Na letra B, está falando o seguinte. Você comprou um livro. Quem é o sujeito? De quem eu estou falando? Eu estou falando de... Quem comprou o livro é o sujeito. Você comprou o livro. Então, o sujeito é você. Ok. O verbo. Qual é o verbo? Verbo é comprou. Eu compro, tu compras, nós compramos. E o complemento? Quem complementa o verbo? Um livro. Então, só para ajudar vocês a entender, vamos novamente. Aqui, ó. O sujeito... Nossa. Vamos de novo. O sujeito é quem está fazendo ou o que está fazendo, né? Se declarando algo. O verbo é uma ação. Qual é a ação? Comprar, né?
E o complemento do verbo, quem que está comprou o quê? O que que está completando comprar? Um livro. Aí a letra C vocês vão tentar fazer sozinhos. Aí na live eu vou estar corrigindo. Quem não puder participar não tem problema durante a live. Pode estar assistindo a live depois para estar corrigindo a atividade. Na letra C, aquela professora ganhou um prêmio. Quem é o sujeito? Aquela professora. Qual é o verbo? Ganhar. Eu ganho, tu ganhas, nós ganhamos. Qual é a ação? Ganhar. Ganhou o quê? Qual é o complemento? Um prêmio. Polissemia, a gente viu isso. O que que é? É a característica das palavras de assumir mais de um significado. Ao ler e escrever, é preciso ter atenção a esse aspecto, a fim de não comprometer o entendimento do texto. Então, vamos lá, para vocês relembrarem isso. Explique o significado das palavras destacadas nas frases, considerando os contextos. Olha só. Letra A. Nesta semana, o clima aqui no trabalho foi de muita tensão. O que eu quero dizer com essa tensão? Quer dizer sobrecarregado, quer dizer ansiedade, tensão, que o clima não estava muito bom, né, de apreensão. Então, é isso que você vai explicar o significado. Você pode estar procurando no dicionário online o que é tensão, mas lembrando que tem que ser sentido com a frase. Nesta semana, o clima aqui no trabalho foi de muita tensão, ou seja, de muita aflição, apreensão, né? Pesado, ansiedade. Agora aqui, olha a tensão de novo. A tensão da corda não aguentou e ela estourou. Esse tensão é do quê? Tensão de força de algo que está muito esticado. A tensão, ó, de algo que foi muito esticado. Então, se vocês procurarem no dicionário online, vocês vão ver que tensão tem mais de um significado. Então, é essa a ideia da polissemia. Palavras que ela tem mais de um significado. Só que você tem que ler ela no contexto. Você tem que ver em que contexto ela está na frase. No exercício 3, escreva 2 frases com a palavra a seguir, sendo cada uma com significado diferente. Por exemplo, prato. Nós temos o prato, que significa vasilha, onde a gente come, né? Então, você pode dizer que o seu prato de comida estava cheio ou estava vazio. E também temos o prato, que ele é um instrumento musical. Sabe o prato de tocar na bateria? Tss, tss. Ó, quer ver? Vou mostrar para vocês. Prato de comida, nós temos, né? O prato. E temos o prato, da bateria. Ok? Olha aqui. Então, vocês podem escrever uma frase falando do prato. O meu prato de comida estava cheio, enchi o meu prato de comida, ok? Aí, o prato da minha bateria quebrou, estava tocando bateria e o prato da minha bateria caiu, ok? São vários tipos de frases que se você lembrar de outro tipo de que prato tem outro sentido, você também pode estar colocando, ok? Prefixo e sufixo. O que é o prefixo? O prefixo é o elemento colocado na frente de uma palavra. E o sufixo é o elemento que é colocado no final da palavra. As palavras que surgem com acréscimo de sufixo ou prefixo guardam alguma relação de sentido com a palavra primitiva. Então, deixa eu pegar aqui o documento aqui para explicar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Vocês vão pegar a palavra leal, que é a palavra primitiva, e vai transformá-la numa derivada com prefixo e com sufixo. Por exemplo, leal, você vai procurar alguma que tem uma palavra. Por exemplo, tem leal, né? Como foi dito aqui, o prefixo é quando você escreve algo na frente. Você pode escrever, ó, desleal. Olha aqui, tem o leal e uma palavra na frente. O prefixo, des. Agora aqui, ó, o sufixo é o que você coloca depois. Leal. O que você pode colocar? Lealdade. A palavra leal com o sufixo dade. Agora, na letra B. Destro.
com prefixo e com sufixo. Vai ficar da seguinte forma. Ó, destro com o prefixo que é antes da palavra fica ambidestro. E o sufixo que é depois fica destreza. As palavras derivadas. Na letra C, leal. Deixa eu fechar isso aqui. Leal. Com o prefixo que é antes, fica ilegal. E com o sufixo que é depois, fica legalização. A próxima, na letra D, é feliz. Feliz com o prefixo que é antes, uma palavrinha antes da palavra primitiva, fica infeliz. Tem o in, que é o prefixo, e a palavra primitiva que é feliz. E com o sufixo que é depois da palavra primitiva, é feliz, felizmente. Feliz que é a primitiva e mente que é o sufixo, ok? Com essas atividades aqui. Agora, a gente vai falar sobre duas coisas. Sobre justaposição e aglutinação. Chama-se justaposição o processo no qual os elementos da composição de uma palavra não sofrem alteração na fonética. Fonética é na pronúncia. Chama-se aglutinação o processo em que pelo menos um dos elementos formados sobre alteração seja de natureza gráfica, na escrita ou na fonética. Olha só, organize as palavras na tabela. Por exemplo, amor perfeito. Nossa, o que aconteceu aqui? Deixa eu diminuir aqui. Amor perfeito. Amor perfeito não teve processo, não teve alteração nem na pronúncia e nem na escrita. Então, ó, amor perfeito, a gente sabe o que é e também não teve, na hora que ela é escrita ou na hora de pronunciar, ela não teve alteração. Então, ela é justaposição. Vocês podem escrever aqui. Arco-íris também é uma palavra que na pronúncia e na escrita não teve alteração. Então, ela é justaposição. Planalto, que é de plano, e alto, que são duas palavras que formaram uma. Ela tem alteração na sua gráfica, então ela é aglutinação. Beija-flor, são duas palavras que foram escritas juntas, né? São duas palavras que foram escritas juntas, mas que não teve alteração nem na escrita e nem na pronúncia. Então, ela é justaposição. Água ardente. Foi juntado água mais ardente. E ela teve alternância na pronúncia e na escrita. Então, ela é aglutinação. Embora. E bora. São duas palavrinhas que foram juntadas e teve alternância na fonética e na pronúncia. Então, ela é aglutinação. Bem me quer. Ela não teve alternância, a pronúncia está correta, então ela é justaposição. Fidalgo é uma junção de filho de algo, filho e algo. Então, como ela teve alternância na sua escrita, ela é aglutinação. Pernalta é perna, ó, vocês podem escrever, ó, vocês vão ver que é perna mais alta. Então, são duas palavras que foram juntadas e teve alternância na fonética, que é na pronúncia, e na grafia. Então, ela é aglutinação. Cachorro quente. São duas palavras que foram unidas, mas que não teve alternância nem na escrita e nem na fonética. Então, ela é
justaposição. Forme substantivos no exercício 6 compostos de acordo com a orientação. Ó, quando a gente junta duas palavrinhas, substantivos compostos. Gira mais sol vira girassol. Passa mais tempo vira passatempo. Perna mais longa fica pernilongo. Boca mais aberta, boquiaberta. Vocês vão ver que o boquiaberta teve alternância na sua escrita. Então, ela é aglutinação. Pernilongo, que é de perna longa, também teve alteração na sua escrita. Então, quando tem alteração, é aglutinação. Já passatempo não teve alteração nem na escrita e nem na pronúncia. Então, ela é justaposição. Girassol vai ter alternância na sua escrita, que aumenta um S. Então, ela é aglutinação. Ok? Só para vocês entenderem um pouquinho, ok? E, galera, é isso aí. Qualquer dúvida é só me chamar. Estaremos realizando as correções na live. Quem puder participar, por favor, participe. Quem não puder, depois assiste, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.